A graça e a paz, meus queridos, louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom poder estar aqui compartilhando esse momento com você, esse momento de devocional, esse momento onde nós tiramos um tempinho para ler a palavra, para entender um pouquinho e orarmos, amém? É um prazer ter você aqui conosco no nosso canal. Quero fazer um convite, se inscreva no nosso canal, envie o link para as pessoas que você conhece, para que elas também possam entrar, sejam abençoadas e façam parte, né, desse momento tão gostoso que nós temos aqui neste canal. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão ao nosso coração. Estaremos orando ao final, então abra o seu coração e fique conosco até o final para que você ore conosco, para que você receba a sua bênção nesse dia, a sua porção. Amém? Eu quero ler um texto que está no livro de Números, capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Queridos, esse texto, ele é muito interessante, ele fala sobre os inimigos da fé. Eu quero falar hoje sobre os inimigos da fé. Moisés, ele escolhe 12 príncipes, 12 homens, que eles eram líderes, eles estavam em cada tribo, né? Havia um líder, eram homens capazes, inteligentes, fortes, eram pessoas, eram príncipes, eles se diferenciavam ali na comunidade de cada um deles. Moisés escolhe 12 príncipes e envia esses 12 homens até a terra prometida. Deus havia prometido a terra, falou: olha, o lugar é este. Então, quando chegou o tempo de conquistar aquela terra, que as conquistas não eram fáceis, eles tinham que entrar, tomar posse, lutar. Moisés então envia esses 12 espias para ver como que a terra era, o que seria preciso para vencer, se a terra era boa mesmo, enfim. Aqueles homens foram e passaram 40 dias naquela terra. Depois eles retornam com um relatório para Moisés. E o relatório era desanimador. Eles reúnem o povo, 10 espias começam a falar: olha, a terra é boa mesmo, o fruto é maravilhoso, mas aquele povo é poderoso demais, eles são muito grandes, né? Eles são gigantes. Então, aqueles 10 homens conseguiram causar medo em todo o povo. O povo começou a ficar temeroso, né, pensando em voltar para trás, voltar para o Egito. Apenas Josué e Calebe que se posicionam: não, espera lá, nós vamos subir, nós vamos conquistar essa terra. Queridos,
sabe que existem alguns inimigos da nossa fé, alguns inimigos que se levantam para barrar as nossas conquistas. Eu tenho certeza que você tem muitos sonhos, muitos projetos, você tem muitos propósitos na sua vida. E Deus também tem muitos propósitos para você, para mim. Mas, durante esse processo da vida que nós vivemos, os inimigos, eles se levantam. Vão surgindo alguns inimigos que tentam barrar as promessas de Deus para nós, tentam nos paralisar para que nós não venhamos alcançar os propósitos que nós temos e que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero falar para você, porque você, nós precisamos estar atentos. Se talvez não tenha algum inimigo rondando a nossa vida, rondando a nossa família, é preciso estar observando, estar com olhos, sabe, atentos. Para quê? Você vai detectar o inimigo que se levantou para impedir as bênçãos de Deus e você vai se posicionar, você não vai aceitar o ataque desse inimigo, né? E eu quero falar o primeiro inimigo que eu vejo que é muito claro nesse texto e que acontece conosco. O primeiro inimigo da nossa fé é o medo. O medo, ele é algo paralisante. O espírito do medo é algo que trava, é algo que rouba a alegria, sabe, rouba a fé no nosso coração. O medo, ele é capaz de colocar uma pessoa totalmente imóvel, deixar uma pessoa imóvel, sem capacidade para caminhar, para conquistar, para seguir em frente. Esses homens, eles foram naquele local e eles se depararam que naquela terra haviam homens poderosos. Então eles se amedrontaram, eles ficaram com tanto medo que eles voltaram com um relatório negativo. Nós não conseguiremos, nós não podemos, eles são poderosos, eles são gigantes. E esse medo, ele é algo que impediu essas pessoas de entrarem na Terra Prometida posteriormente. Quando nós lemos a história do povo de Israel, nós vemos que essa geração, ela não entrou, apenas Josué e Calebe entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eles tiveram uma visão de fé. Então, o medo, ele é o inimigo da nossa fé. E nós precisamos romper com o medo na nossa vida. Nós precisamos romper com o medo que talvez queira te paralisar, nos paralisar. É normal a gente ter uma dose de medo, mas nós precisamos de identificar se isso não está ultrapassando o limite, né? Do racional, do natural. Então eu quero falar para você, talvez você tenha enfrentado alguns medos, mas você pode romper, você pode vencer. E eu estou me lembrando de um texto da Palavra de Deus que fala sobre a rainha Esther. A rainha Esther recebe do seu tio um comunicado que o povo judeu estava precisando dela, porque eles estavam com a sentença de morte. E Esther, a primeira coisa, quando ela recebe aquela notícia, ela se armou com medo, né? Ela foi abraçada pelo medo. Eu não posso entrar, se eu for na presença do rei, ele pode, né? Eu posso morrer. Mas logo em seguida, Esther, ela toma uma decisão, ela toma uma atitude, ela vence o medo, né? Ela teve uma estratégia, ela foi jejuar, ela foi orar e ela venceu aquele medo. Ela pôde salvar, ela pôde ser um instrumento
para salvar o seu povo. Então, nós precisamos romper com medo na nossa vida. Outro inimigo da nossa fé se chama dúvida. Queridos, Deus havia dado uma promessa. A promessa não era promessa de homens, era promessa de Deus. E aquele povo colocou em dúvida o que Deus havia prometido, o que Deus havia falado. Então hoje, nós precisamos avaliar se nós temos a dúvida no nosso coração com relação às promessas de Deus, aquilo que Deus fala através da sua palavra. Nós precisamos orar, Senhor, me dê um coração, Senhor, que confia verdadeiramente no Senhor. Um coração, sabe, que abraça a tua palavra, que acredita completamente na tua palavra. Porque a dúvida, ela nos afasta de Deus. Deus deu uma promessa para o seu povo. E aquela dúvida no coração daqueles homens afastou, impediu que eles entrassem na terra prometida. Olha, queridos, Deus, Ele promete que estaria conosco. O Senhor Jesus, Ele fala, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Sabe, o Senhor tem palavra de cura. O Senhor tem palavra de restauração. O Senhor tem palavras de milagre. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Tirar a dúvida. Deus falou, está falado. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Então nós precisamos confiar 100% na palavra de Deus. Terceiro inimigo da nossa fé que eu gostaria de abordar com você. Aqueles homens, eles não entendiam quem eles eram. Eles eram príncipes, eles eram fortes, eles eram escolhidos, separados para aquele momento. Mas eles estavam se vendo como gafanhotos, pequenos demais, inferiores demais, insignificantes demais, sem poder, sabe? Eu quero dizer para você, com carinho, eu quero falar para você, talvez você se sente incapaz, você se sente uma pessoa sem talento, sem dons. Quando você olha para dentro de você mesmo, você pensa assim, olha, eu não sou capaz, eu não tenho facilidade para nada, tudo para mim é difícil. Talvez quando você olha para você mesmo, você se vê tão pequeno, tão insignificante. Eu quero dizer para você, você é especial para Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus, Ele nos vê com potencial. Deus nos olha com amor. Sabe, quando Deus olha para nós, Ele não olha com aquele olhar de um pai bravo que vai disciplinar o seu filho. Não, um olhar de amor. Esse olhar de amor é aquele olhar que quando Pedro, sabe, ele traz Jesus, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e ao deparar com o olhar de Jesus, ele chora amargamente, porque ele viu naquele olhar amor, misericórdia, piedade. Então eu quero falar para você, eu quero dizer para você, você precisa mudar a visão que você tem de você mesmo. Você precisa de entender uma palavra, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Podemos passar pelas lutas, mas pelas vitórias. Podemos rir, podemos chorar, podemos todas as coisas em Cristo. Amém, queridos? Eu quero dizer para você
que você possa vencer os inimigos da fé que têm se levantado na sua vida. Talvez você fale assim, não, pastor, o inimigo da minha fé é outro. Então, identifique esse inimigo e se levante, não aceite. Esses homens aceitaram a derrota, aceitaram que os inimigos eram mais poderosos, que eles aceitaram que eles não significavam nada. Mas 2 homens, Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida porque a visão deles era: eia, subamos e conquistamos essa terra. Eu quero dizer para você, eia, subamos e conquistamos, vamos à luta, não vamos parar, não vamos desistir, vamos continuar, porque Deus é conosco, aleluia! Vença os inimigos da fé, amém? Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, quero apresentar, Senhor, cada pessoa que está orando comigo. Ó Deus, cada um tem um inimigo da fé que se levanta para obstruir as promessas, para impedir, Senhor, as conquistas, os sonhos, para paralisar, Senhor, a esperança, a fé. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos apresentar cada vida, cada pessoa que está orando conosco, que eles possam não apenas identificar os inimigos da fé, mas que eles possam romper, ó Deus, com tudo aquilo que tem impedido que eles caminhem, que eles conquistem, que eles cresçam. Ó Deus, essa mente, ó Deus, que só pensa como é insignificante, que não consegue, que não pode, que não aguenta mais. Renova essa mente pelo poder da Tua palavra. Dê uma mente sarada, curada, uma mente, Senhor, capaz de ver as conquistas que o Senhor tem para ele, as bênçãos e acreditar nas Tuas promessas. Senhor, nós repreendemos todo espírito do medo, da dúvida, ó Deus, do sentimento de incapacidade e queremos receber pela fé as Tuas promessas na nossa vida, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém, queridos. Deus te abençoe, que você possa romper com esses inimigos e que você possa dizer: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Amém? Um grande abraço, que você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus.